no nosso Instagram. Então, deixa eu iniciar aqui. Prontinho. Agora, gravando, acho que a gente pode começar. De novo, parabéns. Conta pra gente como que foi realizar esse trabalho. Bom, na verdade, foi mais difícil do que parecia, porque, bom, o assunto começou a aparecer, né, em janeiro. Na verdade, era um assunto que já estava por aí, né, desde 2021 até, eu acho que foi uma lição, na verdade, essa cobertura, porque mostrou como a gente está desatento, né, nas questões amazônicas. Esse era um assunto que já estava aí e como que a gente não tinha conseguido ainda tratar ele do jeito que ele merecia. Então ele começou a aparecer, né, e aí a gente foi para a região esperando ir para a terra indígena para mostrar o que estava acontecendo, mas quando a gente chegou em Boa Vista, a gente se deparou com uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de conseguir acessar a região, porque na verdade é um lugar muito de difícil acesso, a logística é super complicada e o governo que acabou de chegar, né, ainda estava muito desorganizado. Então eles instalaram esse comitê para administrar essa crise dos Yanomami, mas ainda de forma um pouco desorganizada, né? E logicamente a prioridade era atender conseguir lidar com essa questão da crise sanitária dos indígenas. E eles, enfim, e aí a gente não conseguiu ter acesso à terra indígena mesmo. Então a gente ficou meio que trabalhando no entorno, né, no que era possível, como contar essa história sem ir na terra indígena. Então a gente ficou ali fazendo o que era possível na região de Boa Vista e no entorno. Tentamos de toda forma conseguir as autorizações para acessar a terra indígena com todas as instâncias possíveis, mas as autoridades alegaram que naquele momento não seria possível por uma questão de logística, que a logística é complicada e a prioridade era o atendimento aos indígenas. E aí a gente começou a procurar essas histórias que estavam ali mais ao alcance ali da gente. Então, eu cheguei numa quarta-feira, eu acho que era no final de janeiro, eu não lembro a data exata, e quando eu cheguei, a primeira coisa que a gente foi fazer, o repórter da Folha, que é o correspondente para a Amazônia, que mora em Manaus, já estava lá em Boa Vista, tinha chegado no dia anterior, e a primeira coisa que a gente foi fazer foi nesse hospital, que é um hospital da criança, que atende todas essas crianças indígenas e não indígenas, mas todas as crianças Yanomami em estado mais grave que estavam chegando, estavam sendo removidas da terra indígena em situação bem precária, estavam indo para esse hospital. Então a gente chegou lá, explicou, né, para a diretora e ainda tinha pouca imprensa. Por incrível que pareça, demorou, assim, acho que demoraram, apesar de ter tido depois a coisa no Fantástico, né, aquela matéria grande da Sônia Bride, acho que houve uma mobilização tardia da imprensa. Então, quando a gente chegou lá, tinha pouquíssima gente e a gente foi para o hospital e procurou, né, documentar o que estava acontecendo ali de uma forma bem o mais respeitosa possível, né, sem expor as crianças, mas ao mesmo tempo contando a história. Eu acho que a gente teve essa preocupação o tempo inteiro de conseguir contar a história e mostrar o drama que mas também sem expor as crianças e, de uma forma geral, mesmo os adultos, né, que estavam vivendo isso. A gente tentou conciliar essas duas coisas, né? Também não deixar de mostrar, mas mostrar de uma forma mais respeitosa possível, porque a gente também acredita que é importante mostrar o que está acontecendo, mas também sem expor as pessoas. Inclusive porque é difícil de explicar. A maior parte dos indígenas não fala português. A gente contou com a ajuda de um tradutor, nesse caso, foi o primeiro dia, eu cheguei às 11 da manhã, às 2 da tarde estava nesse hospital fazendo essa foto aí. E a gente contou com a ajuda de um tradutor que fica no hospital justamente para fazer essa ponte entre os indígenas e o pessoal da saúde, os técnicos de enfermagem, os médicos, etc.
E ele que nos ajudou. E você nunca sabe se eles estão entendendo o que você está fazendo. Provavelmente não estão entendendo o que você está fazendo, né? Uhum. E isso é muito ruim, né? Porque você fica naquela situação muito desconfortável de estar fazendo uma coisa e você não sabe se as pessoas estão entendendo o que você está fazendo. Então, a gente procurou ser muito, assim, eu acho que era prioridade número 1, né? Preservar o máximo possível a dignidade das pessoas que a gente estava fotografando, dos indígenas, principalmente a criança. Tanto é que a foto é uma foto de costas, né? Que eu acho que diz muita coisa, porque você vê que é uma criança que está super subnutrida, você vê, né, os ossos dela ali, e você vê que é uma criança numa situação bem precária. E sem expor a identidade dela e tudo isso. Mas foi assim, a minha primeira foto, quando eu cheguei em Roraima, já foi esse baque, assim. E nos outros eu acabei ficando 20 dias, e nesses 20 dias foi isso, tentando contornar ali né, essas autorizações, etc., que a gente não conseguiu resolver, não conseguimos entrar dentro da terra indígena. Então a gente começou a fazer outras histórias. Começamos aí depois no hospital que atende os adultos, na maternidade, conseguiu depois fazer um sobrevoo com o IBAMA, conseguimos depois contar a história desse êxodo de garimpeiros, essa fuga dos garimpeiros saindo da terra indígena, contar a história de outros indígenas, não só os Yanomami, mas os Makuxi, que moram numa terra indígena no entorno ali dos Yanomami e também são afetados pelo garimpo. Então a gente foi contando essas histórias no entorno ali da terra indígena, e foi assim que foi a cobertura. Legal. Uma coisa que você falou, né, que estava ali na minha próxima pergunta, é sobre essa demora da imprensa, né? Uhum. A gente, de fato, vivenciou isso, assim, a gente teve esse boom recentemente, né, de... Meu gato querendo Eu partir tenho um uma gato corda. aqui também, ele já derrubou a garrafa, você deve ter visto no áudio. Sim, ele pulou aqui com tudo, quase caiu e tive que segurar, mas enfim, retomando, a gente teve isso, né, tomando forma, né, tipo, na imprensa, mas como você disse, não é uma pauta de agora, né, eu estava vendo antes do nosso papo aqui, que durante o governo Bolsonaro, ou seja, 4 anos, cresceu mais de 300%, né, as mortes dos Yanomamis, né, então é uma coisa assim que não começou agora, né? Então estava sendo assim um destrabalho, né, de destruição aí há um bom tempo e só agora a gente pôde olhar para isso, né? Então como que você enxerga o seu trabalho, né? Não só o seu, mas o trabalho de um repórter fotográfico nessa importante tarefa de expor. Então, gente, vamos ver porque assim, como você disse, né? As questões amazônicas elas são muito apagadas, principalmente porque a nossa forma de contar a história, de contar notícias, ainda está muito pautada ali no Sudeste e Sul, né? Então a gente tem isso e a gente tem esse boom de o olhar para lá, infelizmente, só em tragédias, né? Então, como que você enxerga, né? Ainda mais você, que também tem vários trabalhos, né? Tem um trabalho com os indígenas do Xingu, né? Se eu não estou enganada. Tem também um trabalho no Pantanal, né? Que foi, inclusive, fez parte da mostra, né? Da Arfoc, a Turi. Então, como que você acredita assim, nessa importância do trabalho do repórter fotográfico de levar luz sobre essas regiões e sobre esses assuntos? Bom, falando especificamente da Amazônia, eu acho que a Amazônia tem algumas peculiaridades assim em relação ao resto do país. Eu acho que é uma região maltratada pelo resto do país, assim, em termos de as pessoas não ligam para a Amazônia, não se interessam pela Amazônia, não tem uma ligação com a região, vem sempre como um lugar distante, um lugar quase como se fosse um outro país. Bom, isso é uma questão. Então, eu acho que assim, existe pouco interesse pela Amazônia. Outra coisa é que, assim, se você tem interesse pela Amazônia e você vai cobrir a Amazônia, essa cobertura é uma cobertura cara. Viajar pela Amazônia é caro, não é todo mundo que consegue. São, assim, poucos veículos que têm, hoje em dia,
vamos dizer assim, uma estrutura para cobrir a Amazônia, é caro, a logística é cara para você acessar os lugares, é barco, é avião, as passagens estão caríssimas e tal. Então, tem essa dificuldade a mais, assim. Eu acho que é uma região extremamente mal coberta, jornalisticamente falando, inclusive porque você tem pouca imprensa local que cobre o dia a dia, vamos dizer assim, o noticiário local. A maior parte dos jornais, emissoras de TV e tal, na região norte estão ligadas de algum tipo, de alguma maneira, a algum político, então são altamente enviesadas, têm sempre interesses por trás, você não tem uma imprensa independente, com algumas exceções, como a Amazônia Real, etc, etc, mas, assim, no geral, é uma cobertura muito ruim da Amazônia, porque quando você vai para lá, cada curva é uma história, o que tem de coisa para contar e tal, e a gente não consegue, a gente atualmente tem, além da falta de interesse, tem falta de fôlego para conseguir fazer isso. Então, assim, é muito difícil, e eu vejo, assim, eu sou um cara que tenho me dedicado muito à Amazônia, assim, nos últimos 10, 12 anos, viajado com frequência e tal, mas eu sinto uma falta de interesse, assim, quando a gente publica uma coisa no jornal sobre a Amazônia, a gente vê os índices de audiência das matérias e tal, é baixo, entendeu? Então as pessoas não têm muito interesse também. Aí, de repente, explode umas crises, aí entra na mídia social, Yanomamis, aí fica essa discussão rasa, e também essa coisa, como se toda a desgraça da Amazônia começou no governo Bolsonaro. São processos históricos de degradação, de ocupação da Amazônia. Lógico, Bolsonaro foi o ápice disso, mas assim, a gente teve períodos muito ruins em todos os governos. Então, assim, é uma cobertura muito ruim da Amazônia. A gente cobre muito mal, muito mal. Porque não existe, eu acho, uma imprensa local que cobre esse dia a dia. E é muito caro para a gente que está no Sudeste fazer essa cobertura, ir lá, viajar, etc., é muito caro. Então fica essa coisa: existe uma falta de interesse, não existe uma imprensa organizada lá local, com algumas exceções que eu falei, Amazônia Real, etc., Sumaúma e tal. E, ao mesmo tempo, é um negócio caríssimo, né, para você cobrir. Então, é uma dificuldade muito grande. Agora, eu acho que a história do Yanomami foi uma paulada, eu acho, para gente, assim, para quem cobre a Amazônia. Poxa, é um negócio que estava lá há anos. Como é que a gente, eu que estou viajando há 10, 12 anos direto para a Amazônia, como é que eu não tinha ido lá ainda? Como é que a Folha não foi lá cobrir isso? E a gente sabia já de 2021, inclusive a Folha fez, talvez uma das primeiras que fez uma matéria sobre isso, era uma foto de uma criança numa rede, uma criança desnutrida com uma... É de 2021 essa matéria. Quer dizer, a crise já estava lá em 2021. Como é que a gente não se aprofundou nisso? E que agora vira assim um negócio, né? Uma notícia, né, de uma proporção enorme. Como é que a gente deixou chegar a esse ponto? Né? Não só como país, mas imprensa, o trabalho da imprensa, né? Altamente, eu acho, para mim, pessoalmente, foi assim, uma lição de como a gente cobre mal a região. É verdade, e é bem bacana, assim, porque geralmente nesse momento, assim, de foto, de imagem do mês da Arfoc São Paulo, a gente consegue ter o olhar para, muitas vezes, algumas questõezinhas, seja tragédias climáticas, agora essa tragédia humanitária, né, e que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre, e é bem importante esse espaço para justamente ter esse olhar, né, de importância de, olha, precisamos olhar mais para isso, né, e olha como o fotojornalismo é um importante instrumento para isso. Lalo, você também comentou uma coisa, né, do seu cuidado de expor a criança, né, essa linha tênue entre fazer a foto, mostrar o que está acontecendo, mas também sem colocar ali em risco a integridade ou a dignidade, né, não só das crianças, mas dos adultos. Isso me chamou a atenção. Outra coisa que chama a atenção é o fato de você estar cobrindo a Amazônia aí durante esses anos, né? Fazer outros trabalhos em outras regiões também. A gente vive assim um cenário quase que de guerra, né? Porque tem toda a questão do garimpo. Como é para você? Você comentou, por exemplo, desse cuidado da exposição.
além deste cuidado, quais são os cuidados que você tem que ter, né, e os desafios que você, enquanto fotógrafo dessas pautas, precisa ter no seu trabalho? Bom, eu acho que cobrir a Amazônia é muito complexo, né? É uma região enorme e mesmo assim, vamos dizer, eu estou viajando direto para lá já há um bom tempo, mas ainda me sinto um turista, porque o lugar é muito complexo e a gente tende a simplificar tudo, né? A simplificar as coisas, os processos e tal. E quanto mais eu fico na Amazônia, mais eu vejo a complexidade das coisas, né? A gente tem muita gente que, né, opina sobre tudo, fala sobre tudo, tem certeza sobre tudo, sentado aqui vendo as notícias no computador e tal. E quanto mais eu vou para a Amazônia, mais dúvidas eu tenho, mais coisas me vêm na cabeça. Então, acho que para mim a grande dificuldade de estar, né, nessa cobertura amazônica, vamos dizer assim, é entender esses processos, né? Não ser maniqueísta, não simplificar as coisas, porque as coisas são complexas. Mesmo agora, na história dos Yanomami, né? Você tem o grupo mais vulnerável, óbvio, que são os Yanomami, mas você tem um processo histórico de ocupação dessa terra com o garimpo, e você tem milhares de pessoas que estão trabalhando nessa região, que são também vítimas dessa sociedade que a gente criou aqui. É um monte de maranhense, analfabeto, pobre, que vai trabalhar nessa região, quase num regime de semi-escravidão. Então, não adianta. Então, as coisas são. Não adianta só ficar falando assim a luta do bem contra o mal e etc. Lógico que os Yanomamis são, né, o lado mais vulnerável dessa história, quem mais está sofrendo. Mas a gente pode ver outras coisas disso, entender como funcionam essas relações, como é que funcionou essa ocupação da terra Yanomami, como é que essa atividade está ligada à, à, à história, por exemplo, de Roraima. Então, são coisas complexas que não dá para simplesmente ficar ali com um olhar simples. Esses são os bonzinhos, esses são os bandidos, e pronto, e é assim. Então, a Amazônia é isso, é complexo. Às vezes, o piloto de garimpo que está trazendo ouro e levando óleo diesel para o garimpo é o mesmo que faz o resgate dos indígenas que estão morrendo na terra indígena, é o mesmo piloto. Você percebe? São essas contradições amazônicas. Então, eu acho que o grande desafio de cobrir a Amazônia é conseguir decifrar essas contradições, porque é uma região muito complexa, que envolve questões sociais enormes, questões ambientais, óbvio, mas então acho que essa complexidade, lógico, foi ficando uma região cada vez mais perigosa. Assim, isso é um processo que eu percebo, sinto no meu dia a dia, assim, essa questão de ser jornalista cobrindo a Amazônia só piorou. Acho que ficou mais perigoso porque assim já era uma região que grande parte das atividades são ilegais. Então ninguém gosta de expor isso para um jornalista. Com o governo Bolsonaro, ele criou ainda essa imagem da imprensa como inimiga das pessoas, né? Então hoje existe assim a imprensa é vista como uma coisa assim uma coisa muito ruim, um obstáculo, alguém que é inimigo das pessoas, sabe? Foi muito deturpada essa ideia do que é o trabalho da imprensa. Então, ninguém mais confia na imprensa, ou hostiliza ou não confia. Ficou muito difícil, sabe, de trabalhar na Amazônia. E lá as pessoas vivem muito do WhatsApp, né? Que as pessoas estão muito isoladas, mas nos últimos anos tem essa conexão com a internet que chega por tudo. Mesmo no garimpo tem aquelas anteninhas Starlink do Elon Musk. Então, todo mundo está conectado em banda larga. E aí as pessoas se abastecem basicamente de WhatsApp. Então, é um mundo de notícias falsas chegando por esse WhatsApp e as pessoas se sentem informadas, apesar de serem só abastecidas com fake news. E a gente entra nessa cota de fake news e a imprensa é sempre vista como mentirosa, inimiga das pessoas. Então, assim, está cada vez pior trabalhar na Amazônia. Está cada vez mais perigoso.
cada vez mais difícil, assim. E principalmente, você imagina, você vai num ambiente altamente bolsonarista, que é o ambiente dos garimpeiros, e você fala, olha, eu trabalho num jornal na Folha de São Paulo, né? Você imagina a reação das pessoas. Então, tá muito difícil, né? Assim, o Bolsonaro criou essa animosidade contra os jornalistas. E isso se reflete no chão ali, no dia a dia com as pessoas. As pessoas, elas veem os jornalistas assim. Sim, e como você disse, né, tudo isso é uma história que não começou agora e que é Uhum. reflexo de uma história do Brasil em si, né? E Sim. assim, esperamos que esse olhar para essas pautas não acabe também agora, né? Que não seja só mais um boom e que de repente esfrie novamente. Uhum. Bom, mas é isso, né? Acho que nosso papo está chegando ao fim. Não sei se você quer dividir mais alguma coisa, fique à vontade. E aí vou aproveitar também para a gente se despedir com você contando um pouquinho mais da sua história, né? Da sua história, né, na carreira, para quem ainda não conhece, né, que possa te acompanhar a partir de agora, né, com essa foto do mês. Bom, eu sou fotógrafo há, sei lá, uns 30 anos. Há uns 28 eu colaboro com a Folha de São Paulo. Há 12 anos que eu venho fotografando assim com mais profundidade a Amazônia, com mais intensidade. E meu foco de interesse é principalmente essa relação entre homem e meio ambiente, né? Como essa relação de conflito, às vezes de harmonia, às vezes de destruição, como é que funciona essa relação do homem com o ambiente. É isso que eu venho fazendo, principalmente nos últimos 12 anos. Legal, legal. Até arrepiei, assim, você falando dessa relação, porque no fim é isso, né? Exato. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho. De novo, parabéns aí pela foto eleita, né? E não só por ela, mas por toda essa trajetória. Obrigado. Bom, acho que é isso. Um papo rapidinho, mas bastante enriquecedor. Se deixar, eu fico aqui a tarde inteira. Mas é sexta de carnaval, então bora desligar. Bora pro bloquinho. Muito obrigado, Lalo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.